Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. A multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nestes dias estamos escutando a carta aos Hebreus, um texto muito precioso para a tradição das Escrituras. Nele se expressa aquele modo de ler e de interpretar a Bíblia, que é, pois, assimilado pela Igreja Católica, onde se olha no Antigo Testamento o que estava escondido e que se revela no Novo. Do mesmo modo que a partir do Novo Testamento se lança luz ao que foi narrado no Antigo. Não se pode interpretar as Sagradas Escrituras sem nessa íntima conexão, à maneira de uma bela colcha de fuxico, onde cada peça está profundamente interligada e onde Deus diz uma mesma coisa de modos diferentes e onde ele se esclarece plenamente na pessoa de Jesus. A carta aos Hebreus, se observamos bem, é o primeiro texto que nos acompanha após a passagem do tempo sagrado e doce do Natal. No Natal compreendemos que o Cristo é Deus encarnado, dando-se a conhecer uma divindade invisível que nenhum de nós poderia ver no rosto do homem de Nazaré. Portanto, na carta aos Hebreus está expresso o que a Igreja recolhe na sabedoria de sua tradição, quando chama Cristo de mediador e plenitude da revelação. Mediador porque Deus se dá a conhecer a nós através de Jesus Cristo, porque em Jesus, na sua face, no seu agir e nas suas palavras, Deus se apresenta. E plenitude da revelação porque não há alguma outra coisa que vai ser acrescentada. Nós o cremos como cristãos, além de Jesus Cristo. Em Jesus, Deus disse tudo aquilo que queria revelar a respeito de si e do que é útil para a nossa salvação. Então, a carta aos Hebreus é um grande discurso, dirigida num primeiro momento, num sentido próprio, aos judeus que aderem à fé em Jesus e que o reconhecem como o Cristo e o Messias esperado. E hoje temos este trecho no capítulo 4, que tem uma tessitura bela, no versículo 12, destacamos, onde a palavra de Deus é comparada a uma espada viva e eficaz, que penetra e que divide. É muito interessante nós, para entendermos, não é? Lançarmos mão desse sentido metafórico, associando a palavra de Deus a algo que pode cortar, porque toda palavra corta, sobretudo se for uma palavra que não for bendita. Todos nós já nos vimos divididos por alguma palavra que foi dirigida a nós. Portanto, toda a palavra tem esta capacidade de adentrar nossos sentimentos, nossa existência. A palavra pode atravessar a alma, seja para dentro da alma dar acesso, um acesso bom. Quando nós estamos num momento difícil, a gente se vê habitado por uma palavra que nos devolve a nós mesmos. Como é bom, não é? Ter dentro do nosso coração a morada de uma palavra que nos é consolo, compreensão.
Do mesmo modo também como é preciso muito tempo de terapia, muita cerveja junto com os amigos para nos desfazermos de palavras malditas, não é? Elas ecoam dentro de nós. Às vezes a pessoa nem sequer está mais aqui, mas aquela palavra continua a nos habitar. Aquilo que é próprio de toda a palavra humana, e temos que estar atento a isso, porque hoje temos muitas vozes clamando nas redes sociais, onde, já que hoje nós não somos apenas consumidores das mídias, mas também produtores, tem muita gente dizendo, não é? A internet empoderou os idiotas, diz Humberto Eco, todo mundo diz da internet, tem consciência, sabe o que dizer, e por isso mesmo estamos nos tornando cada vez mais inábeis na escuta. É cada vez mais difícil prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Por isso, como lembra Heidegger, o filósofo, a gente tem que, neste tempo de muito falatório, desdizer o dito, não sermos tanto pessoas que são capazes de dizer, mas que são capazes de escutar. Toda a palavra divide, penetra, e temos que tomar cuidado para que ela não gere um corte que não é positivo, mas negativo. Tanto mais a palavra de Deus tem esta força, ela é como uma espada, uma imagem metafórica, que é viva, portanto, traz vida, tem um dinamismo, é eficaz, não é? Porque, diferentemente da nossa palavra humana, que às vezes é mal colocada, às vezes a gente diz alguma coisa com a nossa sinceridade, terminando sendo sincericidas, não é? Não era para dizer agora, nesse momento, não estava para ter sido dito desse modo. Não, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é precisa, os mandamentos do Senhor são precisos. Nós cantamos no Salmo. Ela adentra, que quer dizer, ela diz respeito ao que tem de íntimo e não é só estética, né? Hoje nas redes sociais nós temos palavras exteriores, estamos no tempo da fake news, onde se diz alguma coisa que parece ser, mas não é. Não, a palavra de Deus tem uma finura e ela adentra a intimidade da coisa, e é uma palavra que é capaz de dividir. E há divisões que são boas, viu? Às vezes na nossa vida a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares, na caixa daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é para nós, daquilo que não é para nós, daquilo que é importante e daquilo que não é tão importante assim. Porque se nós não dividimos bem na nossa vida, aquilo que é oposto pode se confundir. Então a palavra de Deus ajuda, na nossa existência, a colocar o devido tempero, a acomodar as coisas no devido lugar e dar nome às coisas. Quando na sua vida você estiver sentindo que as coisas estão se confundindo, faça como a Virgem Maria, dê espaço para a palavra de Deus, porque ela acomoda as coisas e dão as coisas o devido lugar, porque a palavra de Deus nos traduz, entende? Por isso precisamos de ter um encontro diário, persistente, insistir oportuna e inoportunamente no encontro com esta palavra. É bonito também quando no versículo 13 se diz que não há criatura que possa ocultar-se diante desta palavra, que tudo está nu e descoberto aos seus olhos. A nudez é um privilégio da intimidade, ou pelo menos era, até nós nos tornarmos uma cultura calipígia. Depois você vai pesquisar lá no grego de onde é que vem essa expressão, porque não posso citar aqui, porque em português, porque é uma missa 18 menos. Mas hoje nós temos uma cultura onde se exibe mais o que está da cintura para baixo, não é? E aí, eis o desafio, não é? Porque a gente perdeu aquela dimensão bonita da sensualidade e nos tornamos vulgares. É possível ser sensual e atraente? Ser sexy sem ser vulgar. Então, olha que coisa interessante que o autor da Carta aos Hebreus está dizendo, que a palavra de Deus, diante dela, há um desnudamento, porque o desnudamento, quando ele é adequado, ele é um privilégio da intimidade e da confiança. Quando nós vamos a uma médica, a um médico em quem a gente confia, não tem problema a gente mostrar parte do nosso corpo, porque nós confiamos. Assim como, por exemplo, nós estamos numa experiência de intimidade com alguém, a gente não sente medo de se desnudar. Então, o autor da Carta aos Hebreus está dizendo que assim deve ser a relação com a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que nós somos, na nossa verdade e nos nossos avessos, se esclarece a partir desta palavra.
Diante desta palavra não há nenhum constrangimento, não é? Porque quando há intimidade, quando há confiança, é possível que na nudez haja pudor, entende? Não é uma questão de vulgaridade e de exibicionismo, mas de confiança e de intimidade. Assim, a palavra de Deus deve nos esclarecer, hein? Não tenhamos máscaras, não tenhamos impedimento, sejamos translúcidos diante de Deus e da sua palavra. E é bonito porque quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que este dabar, palavra no hebraico, este logos, este verbo, esta palavra é Jesus. Quando meditávamos o prólogo do Evangelho de João, ainda alguns dias no Natal, nós víamos isso, né? A palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então, Jesus é este grande dizer de Deus, esta palavra. E nós, quero salientar isso, não somos a religião do rito, do costume, da doutrina, da ideologia, lembrava o Papa Bento XVI. Somos a religião, nós somos a expressão de fé, antes de tudo. O cristianismo é uma força viva da palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é esta palavra que, como lembra Judite no capítulo 16, não existe uma coisa ou pessoa que possa resistir a esta palavra. E aqui vemos a beleza do Evangelho, quando no capítulo 2 de Marcos, é uma inclusão, né? Jesus novamente atravessando a beira do mar da Galileia, destacado no meio da multidão, tem muita gente seguindo Jesus. E aqui é muito bonito, né? Porque no meio da multidão, Jesus vê Levi sentado na coletoria de impostos, porque Jesus não nos ama no atacado, mas no varejo, né? Não é como nós hoje fazemos para suplantar o medo que nós temos de nós mesmos, né? Temos que fazer tanta vista grossa para dar conta da nossa existência, que às vezes é tão vazia, que a gente tem que encher as nossas redes sociais de contatos e de curtidas, né? Não sabemos mais o que é amor, temos egoísmo escoltado, solidão de casa cheia e de rede social com muitos seguidores. Não é sobre a multidão, mas é sobre uma pessoa que Jesus vê no mar da Galileia. Jesus vê Levi sentado na coletoria de impostos, preso às próprias paixões, ensurdecido talvez pela própria ambição, e lhe dá a palavra: segue-me. E aí Levi, já que não existe uma coisa ou pessoa que aberta possa resistir a esta palavra, Levi deixa tudo e segue Jesus. E aqui quero destacar esta cena, porque em Levi todos nós nos encontramos. Jesus amou Levi, Mateus, quando esse não merecia ser amado. Fez vista grossa aos seus defeitos, porque isso é o amor verdadeiro, não é apenas um sentimento ou um filtro bonito nas redes sociais. Quando nós amamos, nós vamos aprendendo a desconsiderar os defeitos dos outros, escutando a palavra que é o outro, para ajudar a curá-lo. Não é que nós vamos ser coniventes com o limite daqueles que nós amamos, porque o amor verdadeiro instiga, provoca, desafia, mas é uma desconsideração daquele horizonte primeiro, tão limitado e frágil, de um esposo, de um filho, de uma pessoa que nos visita com a sua interdição, para que, desconsiderando o seu defeito, nós o ajudemos a curá-lo. Para mim, a definição mais bela de amor é do russo Dostoiévski, quando ele diz que amar uma pessoa significa vê-la como Deus a imagina. É isso. Por que Jesus ama Levi? Porque vê Levi como Deus imagina. E quando o apóstolo Paulo diz quem nós somos, e poderíamos aqui colocar mais do que seguidores da Virgínia e do Zé Felipe, nós somos escolhidos, lembra o apóstolo Paulo, desde antes de o mundo ser criado, para sermos conformes à imagem do Cristo, que é a palavra de Deus. É isto que Jesus está resgatando em Levi. Para além dos seus defeitos, dos seus limites, da sua ambição, ali reside alguém que precisa de cura, como todos nós, não é? E é uma compaixão tão profunda, tão íntima, uma palavra tão irresistível que Mateus escuta, que liberta a sua alma deste compromisso marcado com a pior versão de si. É isso, né?
Quando escutamos a palavra de Deus, somos libertos deste compromisso que nós, às vezes, temos marcado com a pior versão de nós mesmos. E é isso que os publicanos, fariseus, não conseguem compreender, porque estão ensurdecidos pelas falsas palavras, como nós em nossas redes sociais, nossos áudios acelerados e nossas muitas certezas. Eles não escutam a palavra que chama a conversão e a cura. Mateus deixa de ter um compromisso marcado com a pior versão de si, enquanto os fariseus e publicanos estão o tempo todo afeitos a isso, ao limite. Como é que Jesus, em sendo mestre, pode conviver com pecadores, com cobradores de impostos? E Jesus coloca, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas são os doentes. Na primeira leitura se diz, um convite a nós, nesta tarde, neste momento tão especial, no alto da Serra da Piedade, esta palavra se atualiza. Aproximemo-nos do trono da graça. Temos em Jesus um sumo sacerdote que é capaz de interceder por nós, porque ele mesmo sabe o que significa ser homem. Poderíamos dizer que sabe o que significa estar à flor da pele. Ele mesmo experimentou a nudez da nossa condição humana, desde o primeiro momento em que, ao nascer, não teve um lugar na hospedaria. Uma criança que sentiu fome, que sentiu frio, alguém que experimentou as paixões demasiadamente humanas e por isso é um sumo sacerdote capaz de interceder por nossa fraqueza. Assume nossa humilde condição, faz-se igual a nós, para que nós também nos arrisquemos a sermos divinos. Peçamos, irmãos e irmãs, a intercessão de Nossa Senhora. Estamos aqui neste trono entre as nuvens, a casa da padroeira do estado de Minas Gerais. Aproximemo-nos do trono da graça, em que ali está sentada a Virgem Mãe e Senhora da Piedade, uma mulher em cuja vida sempre houve espaço para escutar a palavra de Deus. E dela, de sua docilidade, de sua disponibilidade, nos seja dado experimentar também este encontro com a graça divina, para que não tenhamos compromisso marcado com os nossos próprios defeitos, para que não estejamos aí mendigando amores e palavras de autoafirmação dos outros, mas encontremos em Cristo, no seu dizer, na sua palavra de salvação, tudo aquilo que necessitamos. Tenhamos este compromisso, doravante, de não resistirmos à palavra de salvação, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.